Suporte e resistência. Na aula de hoje, vou compartilhar com vocês alguns conceitos básicos e princípios iniciais para você entender como identificar uma zona de suporte no gráfico de candles. Então, vamos lá. O suporte é um nível de preço que está abaixo do preço de mercado, onde o interesse por comprar um determinado ativo poderá ser o quê? Suficientemente forte para superar o interesse vendedor neste patamar, de tal forma que poderá levar a uma subida do preço do ativo. Resistência, ela é o inverso do suporte, ou seja, resistência é um nível de preço que está acima do preço de mercado, onde o interesse em vender um determinado ativo poderá ser suficientemente forte a ponto de superar o interesse comprador neste patamar, de forma a fazer com que os preços do ativo caiam. Agora vamos identificar a resistência no gráfico? Sabendo que a resistência não é simplesmente uma linha traçada, assim como o suporte, ela é uma zona, que está acima do preço de mercado, onde o interesse de vender o ativo é suficientemente forte para superar uma pressão compradora. Vamos utilizar as ferramentas de linhas horizontais e diagonais e também podemos utilizar retângulos que toquem em vários pontos máximos, tá? Quanto mais pontos do gráfico fizerem parte desta ferramenta, mais credível serão as linhas de tendência. Como eu expliquei, na zona de suporte, a gente teve o primeiro toque, o segundo toque e o terceiro toque. Então, quanto mais toque naquela região e o preço reagir após alcançar aquele preço, aquela região, aquela zona, mais credível ele é. Então, mais confiança a gente tem de utilizar aquela técnica para poder fazer uma negociação de compra ou de venda. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um gráfico aleatório. Vamos ver se tem algum aqui que esteja numa tendência de baixa. Então, vamos utilizar aqui, esta zona aqui. Vamos esquecer da frente aqui. Tirar essa parte aqui. Vamos lá. Vamos tapar essa parte como se não existisse, tá? Só para a gente poder identificar, então, aqui uma zona de resistência. Olha só, a gente tem um exemplo aqui bem bacana. O mercado estava anteriormente subindo, certo? Um determinado tempo, horário. Aqui neste caso a gente está em H1, Cada velinha aqui ela tem 1 hora, certo? Então, o preço quando chegou nesta região aqui, por algum motivo, alguma razão, ele começou a cair. As pessoas começaram a vender o ativo. Por quê? Porque ali existe uma zona de resistência, onde o preço não supera, ele não ultrapassa, tá? Não ultrapassa essa região. Por quê? Porque aqui tem muitos investidores vendidos. No mercado financeiro, diferente de outras profissões, a gente super depende da maioria das pessoas, da decisão da maioria das pessoas, de onde o mercado, está indo, para que lado ele está indo. A gente tem que ir com a manada, a gente não pode ser solitário no mercado financeiro. É muito diferente a questão lógica no mercado financeiro. Para onde a maioria está indo, consequentemente, é o lugar correto para a gente ir também, tá? Então, vamos lá. Então, a gente identificou aqui que aqui o preço começou a cair. O que eu, como investidor, não tendo um futuro do preço, tá? Digamos que a gente não teria aqui, todo esse futuro. Só de eu fazer uma marcação aqui, de linha, vamos ver se ele vai bater ali com a nossa região. Deixa eu só apagar, vamos ver aqui. Então, a gente vai fazer uma marcação assim, tá? Eu não marquei alinhado. Eu só estiquei uma linha diagonal. E os pontos aqui já se coincidiram, A gente já conseguiu identificar que o preço realmente tocou nessa região e respeitou, Onde foram reforçado a venda. Também conseguimos marcar aqui uma linha de resistência, tá? Uma linha horizontal, no caso, para identificar que ali é um ponto de venda. Feito isso, não tenho futuro aqui, Não tenho essa parte aqui. Até o momento que ele rompeu, eu não tenho, digamos assim. Então, a gente identificou a zona de resistência, a gente confirmou a zona de resistência e a gente vendeu e lucrou, tá? Então, basicamente, simples,
esse raciocínio de suporte e resistência. Muito simples de você identificar uma zona de venda, uma zona de compra. E aí, você pode estar se perguntando, Kelly, você fez a marcação de zonas de resistência diagonal, porém eu percebi que o preço, ele rompeu esta região. É aí que a gente vai entrar na lógica da inversões de papéis, quando há o rompimento dessas regiões de preço, de compra e de venda. Vamos lá. Inversões de papéis. Muitas vezes, uma zona que anteriormente era suporte, ela pode se tornar uma resistência. Isso mesmo. Sempre que o preço vinha de cima e alcançava uma região de suporte e tornava a subir, ou o preço alcançava uma região de resistência e tornava a descer, em determinados momentos ocorre uma inversão desses papéis. Anterior suporte, agora resistência, anterior resistência, agora suporte. Vamos ver no gráfico. Pegando aqui como exemplo já o gráfico do AutoCAD mesmo. A gente tinha, então, uma marcação aqui de resistência, certo? Uma marcação de resistência. E o que aconteceu com essa resistência? Parece que o preço ele ultrapassou essa região. Por quê, pessoal? O preço ele não fica eternamente indo para uma direção, tá? Existem momentos que o preço ele vai correr para outro lado. Então, se ele está se desvalorizando, ele pode valorizar e vice-versa, tá? Isso é uma lógica simples de você compreender. Então, ocorreu aqui um rompimento da nossa zona de resistência e ela acabou se tornando agora um suporte, tá certo? Então, quando o preço ele retornar nesta região, se ele não retornar para dentro da zona onde o preço estava a cair, eu tenho interesse em comprar o ativo nesta mesma região que antes eu utilizava para vender, certo? Eu vou buscar um gráfico melhorzinho e ele tenha feito este movimento de ele ter aqui, ó. A gente tem aqui, vamos lá. É bem bonito esse gráfico aqui. Vou tirar daqui. Então, olha só, prestem bem atenção, tá? A gente pode utilizar retângulo também, tá? Que as plataformas disponibilizam, ó. E o retângulo, vou fazer uma caixa aqui, ó. Certo? Então, vamos lá, Kelly. Como é que é isso aí? Resistência virar suporte, suporte virar resistência. É basicamente isso aqui, ó. A gente tinha 2 pontos, tá? 2 zonas. Vocês podem perceber que nesta região eu não fiz uma marcação, mas em si toda a zona de baixo eu considero zona compradora, porque o preço ele mal chegou nesta linha e ele já estava a subir. A mesma coisa em cima, certo? A partir do momento que o preço ele rompeu as zonas de resistência, olha só o que aconteceu. A gente tinha aqui zona de resistência. Como você vai identificar que o preço foi superado, digamos assim, pela oposição, os vendedores neste caso, os compradores neste caso? A partir do momento que você tinha uma marcação de venda em um determinado preço e esta região, né, não foi mais respeitada, ela não seguiu mais a lógica feita pela análise, você identifica então um momento de reversão, onde o preço ele já não está mais desvalorizando neste caso. Então ele rompeu para alta, tá? O que aconteceu aqui? Ele retornou no mesmo ponto anterior, que era uma resistência, que se tornou agora uma zona de compra. Vocês podem perceber que a partir do ponto que o preço retorna nesta região, que antes era uma resistência, o preço volta a subir. E isso foi feito, ó, 1, 2, 3 vezes. A terceira vez ele foi embora. O preço seguiu a alta. Então, assim, quando eu bato forte nesse sentido de primeiro, segundo, terceiro toque, é porque para você vai ser muito mais seguro utilizar esta lógica, tá? Você realmente identificar que aquele ponto de marcação, ele é credível, ele foi testado, foi confirmado. E agora sim você pode se posicionar a favor do movimento que todo o mercado está indo, tá certo? Então, olha só que legal. Isso na prática sendo compartilhado aqui com vocês, tá? Então, zoninha de resistência se tornando zona de suporte. E olha só onde você entraria aqui.
O que a gente chama isso aqui? Lucro, dinheiro no bolso, tá certo? Resistência. Agora vamos identificar uma zona que era suporte e se tornou resistência. Eu passei trabalho aqui para procurar, mas eu encontrei um movimento aqui interessante, tá? Não é uma zona de suporte tão credível, mas dá para utilizar como exemplo aqui para vocês. Então vamos fazer aqui a caixa, certinho? Então, aqui a gente identifica uma zona onde estava havendo aqui um movimento para cima, né? Compra, compra, compra. Quando ele rompeu, o preço retornou na região. O que aconteceu aqui? Ele entregou um movimento de baixa, inversão de papéis. O que antes era uma zona de compra se tornou uma zona de venda. Mesmo em pouco período aqui, tá? Mesmo nesse curto período, a lógica, ela também funcionou, tá certo? Ó, então, anterior, zona de suporte, rompeu, se tornou zona de resistência, queda, lucro no bolso. Certo? A mesma lógica, o mesmo raciocínio ali da zona de resistência. Suporte diagonal e suporte horizontal. Ele é aplicado do primeiro ponto de inversão ou reversão de uma tendência em um determinado ativo. Ele é mais utilizado para identificar um movimento a longo prazo, de tendência primária, secundária e terciária. Suporte horizontal é aplicado em zonas que o preço superou a pressão vendedora automaticamente, identificamos no gráfico, tá? Candlesticks de força compradora surgindo naquela determinada região. Vamos ver isso na prática, então? Vamos lá. Vamos aplicar, então, o suporte horizontal. Suporte horizontal. Se o suporte ele é identificado em zonas onde o preço, né, supera a venda, então a gente vai buscar ele em fundos, né? Suporte, parte de baixo. Lembre sempre assim. Suporte está embaixo, resistência do chuveiro está em cima, tá? A gente usa essa referência aí para você nunca se perder. O que é resistência, o que é suporte. Então, vou aplicar aqui no gráfico, a gente está no ouro neste momento. Ele está numa tendência altista terciária, né? De longo prazo ele está numa tendência baixa, mas aqui, ó, na nossa pernada, a gente tem vários pontos de compra, onde o preço ele chegou em determinado preço e zona e retornou para uma alta. Aqui a gente já identificou zonas de suporte que se tornaram resistência, que vai vir no decorrer da explicação aqui. Quando ocorre rompimento dessas zonas, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer quando as zonas de resistência têm ali o preço rompido, tá? Então, vamos lá. Então, a gente já demarcou aqui as zonas de suporte com as nossas linhas horizontais. Lembrando que as zonas de suporte não é somente onde eu marquei a linha. A zona de suporte é toda essa parte anterior, abaixo do preço, tá? Onde ocorreu. Aqui, ó. Onde foram pontos que o preço retornou para uma alta. Existe também, tá, a questão do time frame. As marcações que estão sendo feitas aqui é no gráfico de H1, tá? Onde tem mais credibilidade essas zonas, tá? São zonas credíveis, onde, de fato, os investidores estão posicionados, comprado no ativo, tá? Em determinado preço e determinada zona. Então, toda essa região aqui que você está identificando, ó, toda essa região aqui, ó, é zona de compra, tá? Ó, o preço chegou nesta região, subiu nesta região também, aqui também e aqui também. Foi identificado por conta do movimento de preço. Ao chegar nesta região, ele entregou um movimento de alta. Então, a gente identifica essa região como uma zona de compra, tá? Aí existe, né, zonas de compra no qual a gente não dá muita credibilidade, que é quando há o rompimento. Então, vamos colocar esse exemplo aqui utilizando as linhas horizontais. Então, a gente tinha aqui, neste momento, uma zona de compra, tá? Tínhamos aqui também, ó, na verdade, aqui foram surgindo, né, zonas de compra. Aqui a gente tem um gráfico de H1, ele tá bem
Ele está em expansão para a gente poder trabalhar com essa identificação. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto de compra que foi formado, tá? Ele nem chegou a fazer um segundo toque nesta região, né? Ele nem chegou a retornar nesse preço e ele já subiu. Então, se o preço um dia voltar a retornar nesta região, eu vou estar preparada para comprar o ativo, certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó, como ele começou uma pernada de alta, então ele foi formando fundos ascendentes. A gente consegue agora aplicar já a linha de tendência diagonal para vocês identificarem. Olha só. Tá vendo? Aqui a gente já identificou ponto de suporte diagonal, certo? Então, a gente teve o primeiro toque, o segundo toque, terceiro toque, quarto toque nesta linha de suporte diagonal, tá? LTA. Identificamos zonas de compra. Lembra lá no começo que eu falei para vocês sobre 3 toques? Então, a gente identifica a região, a gente faz a marcação desta região e a gente entra na terceira. Na terceira busca do preço nesta região, o que a gente faz? A gente já se posiciona acreditando que o preço vai entregar um movimento de acordo com a análise que a gente fez, seja na venda ou seja na compra. Então, olha só que interessante. A gente teve aqui a identificação da zona de suporte, tivemos a marcação, porque como eu já identifiquei, então eu já comecei a fazer ali uma análise, fiz a marcação a partir do primeiro ponto, tá? É importante lembrar que é sempre a partir do primeiro ponto de inversão. Onde que o preço parou de descer? Neste ponto, eu marco a minha linha de suporte. Onde o preço parou de subir? É onde eu marco a minha linha de resistência. Então, neste ponto aqui, a partir deste ponto, eu consegui identificar já uma linha de suporte, tá? Então, marcação, identificação, né? A gente identificou, marcou, entrada. Olha só, pessoal, olha esse movimento aqui, ó. Olha essa entrega de preço aqui. A gente consegue identificar até quantos pontos desde então o preço andou no terceiro toque, ó. Primeiro, segundo, terceiro toque. Deste ponto até aqui, ó, teríamos 63 pips, 84 pips, e falando no mercado financeiro, a gente está falando de dinheiro, né? 84 pips, quase 100 pontos no movimento de compra, fazendo essa simples análise básica, utilizando somente o suporte. Legal, né? Bem simples. Se você tiver alguma dúvida, retorna o vídeo do começo e começa a fazer as marcações aí no gráfico já, treinando, que você vai identificar de uma maneira muito simples e fácil, certo? Então é isso. Te aguardo na próxima aula.